E o governo federal promete investigar o monitoramento de celulares feito pela ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, entre dezembro de 2018 e maio de 2021. E sobre esse tipo de operação, que é mantida em sigilo pela Agência Brasileira de Inteligência, vamos conversar agora com o Ricardo Genari, que é especialista nessa área e diretor da Troia Intelligence. Bem-vindo, Genari. Boa noite. Boa noite a todos. Dá para explicar um pouquinho mais sobre como funcionava para a gente esse sistema? Isso veio à tona, essa notícia veio à tona nesta terça-feira. Divide opiniões. De um lado, a gente tem o ex-diretor da ABIN, o Ramagem, dizendo que não tem nada de irregular no uso desse software, mas de outro lado, integrantes do governo dizem que se trata de uma ferramenta que viola duramente direitos e liberdade de pessoas. Como funciona esse tipo de ferramenta, esse tipo de software? Em que casos ele poderia ser usado sem nenhum tipo de irregularidade? Então, o que está sendo utilizado, o que foi utilizado nesse caso, né, que é o First Mile, é um sistema que é de geolocalização, né, e de transmissão. Então, a partir do momento que a pessoa pega e digita seus números, você realmente, vamos lá, entre aspas, você cai nesse grampo. Então, você fica sendo monitorado. É uma questão interessante, porque a gente tem que voltar um pouco lá atrás, desde que tem a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, a gente tem o SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, onde estão todas as agências de inteligência do país, 8 ou 9 agências, e o que acontece é o seguinte, a ABIN, ela necessita dessa ferramenta, não só dessa, como outras ferramentas, no sentido do quê? Da proteção do Estado brasileiro. O que acontece é o seguinte, nesse caso, havia um monitoramento de pessoas do crime organizado, de outras, de facções, e de outros problemas, de outras ameaças que causam prejuízo ao país. Agora, eu não vou nem entrar nessa questão se ela foi utilizada para governo ou se ela foi utilizada para Estado. A ABIN é uma agência de Estado. Então, quer dizer, se ela foi usada para uma ação política, aí nós vamos ver o que vai acontecer. O grande problema hoje, mundial, a gente está aí vendo o que está acontecendo na Ucrânia, a gente não sabe o que vai acontecer, a repercussão dessa guerra, mas os países eles se protegem. Mesmo no Brasil, nós tivemos o caso do Pegasus, há pouco tempo, que é uma ferramenta também de escuta, né, que foi utilizada, a imprensa levantou bem isso um ano atrás, um ano e meio atrás, né? Se são ferramentas realmente que a inteligência, seja a inteligência de Estado, ela necessita. Então, ela é importante que a utilização dela para o Estado brasileiro. Então, se essa ferramenta, a BIM, ela utilizou para combater as ameaças, ok, ela tá dentro da lei, ela está cumprindo a lei. Se ela não foi utilizada para isso, aí já é um problema político e legal. Quando a gente fala de um setor de inteligência, como o senhor bem explicou, né, Genari, é preciso que haja ferramentas que permitam esse acesso do setor a informações que, de formas tradicionais e usuais, não se consegue chegar a essas informações justamente para proteger o Estado. Tanto é que Ramagem, o ex-diretor da ABIN, falou sobre o uso regular nesse sentido. Agora há essa possibilidade, talvez, de um uso, uma exploração política, uma forma de monitorar o telefone de alguém que não oferecesse uma ameaça real ao Estado. Essas investigações vão conseguir mostrar, então, se realmente houve algum tipo de movimentação nesse sentido. É possível se chegar a esse tipo de informação? Sim, com certeza. Vai ser apurado dentro, vai ser feita uma auditoria dentro do sistema, dentro da ABIN, e isso realmente vai ser constatado qual foi a finalidade da utilização dessa ferramenta. Agora, a gente não... eu gosto sempre de frisar isso. Por exemplo, o que aconteceu no 11 de setembro, nos Estados Unidos. O presidente Bush, em 2001, o que ele fez pós 11 de setembro? A inteligência ela precisava monitorar todo
as pessoas. Então, o que ele fez nos Estados Unidos? Ele criou aquela lei patriota em novembro de 2001, no qual ele monitorava, foi quebrada toda, vamos dizer, toda a situação das pessoas, a liberdade que foi contestada até pelo Supremo Tribunal nos Estados Unidos, nesse sentido. Mas o que aconteceu? Em primeiro lugar, foi constatado que havia necessidade dessa legislação para proteger o país e a sua população contra atentados terroristas. E até hoje essa lei nos Estados Unidos ela está em vigência. No Brasil, claro, o problema do Brasil é que a gente olha a inteligência ainda como uma questão da ditadura militar ainda, ou da espionagem, como a gente vê no Brasil, que a gente tem que ter um respeito pela a inteligência, porque a inteligência ela antevê os problemas que possam causar. Nós tivemos um presidente que foi cassado porque perdeu a inteligência. Então, quer dizer, o país ele precisa realmente, primeiro, acreditar na inteligência. A BIM, ela sempre é jogada para lá, para cá. Então, quer dizer, na minha opinião, ela não é levada a sério como deveria ser, pela proteção do Estado brasileiro. A gente está falando no Estado brasileiro. Por exemplo, se você pegar hoje nos Estados Unidos, os programas que tem, você tem o Echelon, que é um programa que dá, não dá para explicar, mas ele é 10 vezes ou 100 vezes superior a isso, o Prisma que os americanos usam, que a NSA utiliza para ter essas informações. Agora, a questão que eu estou vendo que a imprensa está levantando é se pode ou não pode. Então, quer dizer, a legislação brasileira de inteligência, ela é muito fraca. A gente precisa ouvir as pessoas que estão na operação, as pessoas que estão trabalhando nesse sentido de proteger o país. Conversamos com Ricardo Genari, especialista nessa área de inteligência e diretor da Troia Intelligence. Queria te agradecer, Genari, por compartilhar esses conhecimentos nessa área que nos parece um pouco complexa demais, mas muito importante falar sobre isso. Seja sempre muito bem-vindo, boa noite. Eu que agradeço, boa noite a todos.